De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira, sexta chuvosa aqui no Rio de Janeiro, preparação encerrada, fechada para o clássico de amanhã, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo no Engenhão, 9 da noite, a bola vai rolar por lá e ao que tudo indica não teremos surpresa ou surpresas em relação ao time titular do Renato, que ficou durante toda essa semana aqui no Rio de Janeiro, justamente para isso, para trabalhar esses jogadores que não viajaram para enfrentar o União Espanhola, ficaram aqui se preparando exclusivamente para este clássico e a gente espera ver um Fluminense mais forte, Fluminense com alguma evolução, atacando mais, agredindo mais, um time mais equilibrado, um time mais criativo, é o que a gente espera depois de uma semana inteira de trabalho, né? Tomara que isso, na prática, surta efeito dentro de campo também. Essa é a nossa expectativa, até para, de uma vez por todas, colocar um ponto final nesse incômodo, mais do que incômodo jejum, 7 derrotas consecutivas para o rival. Não tem a menor condição disso, já passou da hora do Fluminense voltar a vencer o Botafogo, aproveitar o momento ruim do rival para consumar isso, mas tem que jogar bola, né? Não adianta só falar. Preparação encerrada, vou até colocar na tela aqui para vocês algumas fotos da atividade de hoje e a gente vai observar mais uma vez Fuentes treinando normalmente com o grupo, Lima também, olha aí, o Lima ficou fora, pegou um resfriado, depois acabou ficando fora desses últimos jogos também. Guga, como falei para vocês, o Guga recuperaram, trabalhando com bola, treinando também sem nenhum tipo de alimentação. Olha aí o Fuentes. Em campo, normalmente, aparentemente 100% também, saudável. É claro que vai depender aí de uma questão de ritmo de jogo, que ele vai ter que readquirir, não tem muito o que fazer. E aí a avaliação, talvez essa decisão ela já esteja tomada, imagino que sim, né? De levar o Fuentes, Guga, Renato Augusto para esse jogo, é uma questão que depende apenas do aval da comissão técnica em relação ao gramado sintético. Havia um temor em relação a isso, uma discussão se não seria melhor essa volta ocorrer somente na semana que vem, preservando mais uma vez neste final de semana, até porque o René vem dando conta do recado na lateral esquerda. Então, basicamente depende disso para a gente saber se eles estarão pelo menos no banco de reservas ou não. A gente está vendo aí Paulo Henrique Ganso também treinando lá no CT. E outra boa notícia, Isaac e Riquelme, como eu falei para vocês, eles estavam muito perto ali de voltar a treinar com bola. Isso já aconteceu. Treinar, fazer trabalhos específicos com bola em campo, né? Não treinar normalmente ali com o grupo, mas já trabalhar com bola é uma evolução e tanto nessa transição. Então é possível que na semana que vem a gente já tenha, talvez, os garotos ali fazendo trabalhos um pouco mais intensos, assim, talvez participando ali do aquecimento com o grupo, de trabalhos mais específicos, mas o que importa é que eles também estão evoluindo muito bem e em breve estarão aí à disposição do técnico Renato Gaúcho para reforçarem, portanto, esse elenco do Fluminense. Ele até postou essa foto aqui nas redes sociais, ó, muito feliz pela minha evolução, está cada vez mais perto de ver que o grupo de jogadores trabalhando lá no fundo e ele trabalhando aqui separado lá no CT Carlos Sachir. Então, ele e Riquelme, que eles possam voltar o quanto antes, e voltar, acima de tudo, 100% recuperados e muito bem. O que a gente pode falar sobre provável time titular? Eu acho que deve ser a lógica, se o Renato realmente não promover nenhuma grande surpresa e pelo que a gente viu em campo contra a União Espanhola, acho que não tem muito motivo para isso, né? Convenhamos. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Canóbio e Germancano. Talvez role uma discussão, mas no Nonato, para muita gente foi bem, para mim ele foi bem, dos poucos, né? Dos pouquíssimos. Será que ele não merece aí, pelo menos, ser discutido como uma possibilidade? Acho que ele está ganhando esse espaço, mas não creio que vai acontecer essa mudança agora para este clássico. O Renato, para mim, está muito claro, se não acontecer nenhum problema assim, de última hora, que ele vai manter a equipe que vem jogando. Até porque, como eu falei, né, os jogadores ficaram aqui no Rio justamente para isso, para trabalhar focados apenas neste clássico, treinando, trabalhando alternativas para esse jogo. Eu não espero nada muito diferente disso. No pré-jogo, aqui no canal do Lessa, a partir de amanhã, às 6 da manhã, todos os detalhes, muito mais detalhes, análise do adversário também, para a gente entender melhor como chega esse Botafogo, que realmente está num momento difícil. Enfim, aquele pré-jogo super completo você acompanha aqui no canal do Lessa. Pessoal, tem novidade lá na Golcase, hein? Coleção nova na Golcase. Tem capinha nova, olha só.
Olha só essa linha aqui, nova de capinhas, lançamento agora lá na Golcase. Você pode aproveitar de gols históricos e eternos. Olha esse do Fred, tem do Assis, gol de barriga. Olha só. Você vai lá, compra a sua capinha, você vai comprar uma capinha e vai levar duas para casa, exatamente. Essa é o Mil Rio, que é simplesmente espetacular. Tem capinha personalizada ali do Renato Gaúcho. Tem também essa linha nova aqui, ó, de garrafa térmica. Olha só. E claro, você comprando na Golcase e utilizando o cupom JORNADA, você paga mais barato do que esse preço está aqui, tá? Você paga mais barato. Isso aqui é linha nova também lá na Golcase. E ficou muito legal essa linha aqui de conscientização em relação ao autismo. É muito bacana, é um tema sempre muito importante. Por isso ali, força, glória e inclusão. Cara, muito bacana. Golcase sempre inovando, trazendo produtos incríveis, personalizados, além da qualidade, que é espetacular, né? Você já sabe. Eu anuncio o Golcase aqui por acaso, é uma grande parceira aqui do canal, e lá você vai realmente adquirir produtos que você pode não só comprar para você, mas presentear toda a família e ainda pagar mais barato utilizando o cupom JORNADA. Então vai lá e não perca esta oportunidade. E agora falando em Mundial de Clubes, um dos adversários do Fluminense na fase de grupos bateu o Al-Ahly hoje pela semifinal da Champions africana. O Mamelodi Sundowns da África do Sul bateu o temido Al-Ahly no Egito e chegou à semifinal da Champions da África. O Al-Ahly, que ganhou 5 dos últimos 4 títulos desta competição, é sempre o time que entra com muito favoritismo. O Al-Ahly, o Fluminense eliminou na semifinal do último Mundial de Clubes em 2023. Está no grupo do Palmeiras, Mamelodi no grupo do Fluminense. E eles chegaram à final, empataram 0x0 em casa, depois conseguiram um empate em 1x1 no finalzinho ali, um gol estranho pra caramba, né? Um gol polêmico pra caramba. Mas enfim, conseguiram esse empate aos 45 do segundo tempo. E aí acabaram levando no critério do gol fora de casa para enfrentar o Pirâmides, também do Egito, nesta final da Champions africana. É bom ficar de olho nesse time. Esse time não é bobo, né? Algumas pessoas já tinham falado sobre isso. Porque tem gente achando que o grupo do Fluminense vai ser de difícil só o Borussia Dortmund. E não é bem assim, não. É bom a gente não subestimar. Tudo bem, tem um tempo até lá, tem 11 jogos até o Mundial de Clubes. Mas quando formos falar em relação a esses adversários, é claro, a partir de agora a gente vai estudar muito mais. A gente vai começar a aprofundar o estudo sobre essas equipes, entender melhor como eles jogam, as principais características. Mas para chegar ali na final da Champions da África, eliminando o Al-Ahly, não é por acaso. Então é bom a gente ficar de olhos bem abertos, porque talvez tenha uma galera achando que vai ser moleza, que vai ser baba, esse grupo do Fluminense Mundial de Clubes, que a preocupação é só o Borussia, e eu acho que não é muito por aí, não. E continuando aqui no assunto Mundial de Clubes, o Thiago Silva concedeu uma entrevista bem bacana à FIFA. Eu cheguei a trazer um trechinho aqui um dia e recebi da FIFA a entrevista completa do Thiago Silva. Eu vou trazer aqui para vocês, ele falando mais especificamente sobre o Mundial de Clubes, a expectativa dele, o sonho de defender o Fluminense nessa competição contra grandes equipes, enfim, ficou uma entrevista bem bacana, por isso eu vou trazer aqui para vocês neste vídeo a partir de agora. Então aproveitem aí e, por favor, não esquece não, tá, de deixar o like, se inscrever aqui no canal, seu comentário também, e amanhã a gente vai voltar com o nosso super pré-jogo a partir das 6 da manhã. É emocionante disputar novamente um torneio mundial, né? Já que eu tive esse privilégio de disputar e ganhar com o Chelsea, com certeza te traz uma lembrança boa. E essa lembrança que a gente vai tentar levar para o Mundial com o Fluminense, passar as informações necessárias, o quanto é especial e, mais do que isso, o quanto de visibilidade esse Mundial vai te dar, um Mundial completo, né? A expectativa nossa ela é muito grande, apesar de a gente estar iniciando a nossa temporada, a nossa expectativa é grande para o nosso ano promissor que a gente tem. A gente sabe da dificuldade que vai ser esse Mundial, porém o nosso grupo é um grupo que trabalha bastante e sabe o que a gente quer na temporada. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas o primordial é a gente estar preparado e focado daquilo que a gente tem como objetivo para esse ano. Olha, jogar contra o Borussia é bem especial assim para mim. Tive alguns confrontos, eu acho que eu saí mais vitorioso do que derrotado, mas enfim, é sempre uma equipe muito competitiva,
que tem uma escola de jogo bem interessante, assim, que me atrai bastante. É sempre muito complicado enfrentá-los, mas é sempre um privilégio você jogar contra times desse nível mundial, sabe? Então, para isso, para fazer uma boa apresentação, a gente tem que fazer um bom início de preparação aqui no Campeonato Brasileiro, para que a gente chegue lá o mais preparado possível, porque se você chegar a 90%, 95% para jogar contra esse tipo de adversário, com certeza a dificuldade vai ser muito grande. Então a gente precisa chegar 100% focado e trabalhando naquilo que a gente tem como ideia de jogo. O objetivo nosso em todas as competições que você disputa, você almeja vencê-las. Mas olhando para o outro lado, você vê que tem outras 31 equipes que pensam como você. Então você tem que ir bem preparado, da melhor forma possível e desfrutar do momento, sabe? Eu acredito muito que você desfrutando do momento, daquele importante momento que você está passando na carreira, disputar um mundial com esses tantos clubes importantes, você tem que desfrutar. A gente sabe que é muito difícil a gente chegar e bater campeão, mas ao mesmo tempo a gente tem, como é que eu posso falar? Objetivos na nossa temporada, de ir lá e representar bem as cores do Fluminense. Esse é o nosso intuito. Independente se a gente vai jogar contra o Borussia ou vai jogar contra o Paris, Chelsea, a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor. E a gente, para vencer, a gente tem que procurar ser melhor do que os nossos adversários. Então, ainda tem um longo tempo ainda para a gente pensar no Borussia, mas eu acredito que você fazendo uma boa preparação, indo bem preparado, com certeza será um privilégio enfrentar todos esses adversários. Eu acho que a atmosfera vai ser bem importante, vai ser bem bonita, assim. Eu tenho um pouco de experiência nesse sentido, não de mundiais de clubes, né, que só tem um, mas de outras 4 Copas do Mundo, que é praticamente a mesma coisa. Eu acho que, na minha concepção, é a melhor competição para você jogar é uma Copa do Mundo e, consequentemente, o Mundial de Clubes é o segundo. Eu acho que a atmosfera vai ser bonita, principalmente onde vai ser disputada, tem muitos brasileiros, né? Espero que a torcida do Fluminense possa estar em peso também nos Estados Unidos para trazer essa emoção e fazer com que a gente se sinta jogando no Maracanã. Olha, essa pergunta é bem interessante, assim. Obviamente, o Fluminense na final e a seleção brasileira, né? Esse seria o melhor dos sonhos. Mas a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, porém é futebol. Futebol bem jogado, bem representado. Eu acho que a gente tem todas as possibilidades possíveis, desde que aquilo que a gente acredita, que a gente vai em busca. Mas, com certeza, o meu time de coração, Fluminense, e eu acho que não importa o outro time do outro lado. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o nosso trabalho e tentar chegar nessa final. E a seleção brasileira, do mesmo jeito. As últimas 4 Copas eu tive a oportunidade de disputar e nenhuma delas eu tive o privilégio de disputar uma final. O momento nosso não é o melhor possível, mas eu acredito muito na obra-prima que nós temos na mão, que são esses jogadores que podem representar muito bem a nossa seleção no Mundial. Temos pouco tempo de preparação, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar preparado. Em algumas das competições mundiais que nós vencemos, passamos uma eliminatória não tão boa e chegamos lá e vencemos a Copa do Mundo, então isso não quer dizer muita coisa. Mas é claro que você chegar vencendo, jogando bem, motivado e com espírito bom, eu acho que é o ideal. Mas nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer, mas eu tenho certeza que a seleção vai chegar forte também na próxima Copa. Culturalmente, assim, é difícil a gente falar, né? Eu não tive muitas idas lá, e sempre que a gente vai, joga, conhece poucas cidades onde a gente joga e volta para casa. Então, é bem complicado a gente falar desse sentido, mas todas as vezes que eu fui aos Estados Unidos, sempre fui muito bem recebido. Olhando o meu Instagram, eu tenho muitos seguidores americanos, enfim. Isso me deixou muito feliz, porque às vezes a gente não sabe até onde a nossa imagem chega, né? Aonde a gente pode atingir as pessoas.
E os Estados Unidos é uma comunidade que com certeza me segue bastante. Eu fico muito feliz em saber disso e, na medida do possível, retribuir esse carinho que é muito importante também. Eu sou fã de esportes, acompanho muito a NBA. Meu time é LeBron James, independente de onde ele esteja, sabe? Hoje, Lakers, né? E sempre que tem jogos e eu tenho a oportunidade de ver, eu acompanho lá o Papai LeBron. Pra gente é muito especial porque a gente sabe que num cenário de esporte a discriminação com a idade ela é muito grande, né? E às vezes a gente olha mais para fora do que propriamente para dentro da nossa casa. E aqui no nosso país a gente tem vários jogadores que jogam em alto nível com 40 anos, 41, 43, no caso do Nenê. O Fábio aqui também. Mas quando a gente vê o LeBron jogando, o LeBron ele é incrível, é o melhor da história, ele se cuida. Só os de fora se cuidam, os nossos a gente não dá muito valor. Então eu dou valor sim, porque eu sei o quanto é difícil você estar jogando no alto nível com a idade que tem. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho do treino para poder dar o restante no jogo. Eu costumo falar, não dá para treinar com a idade que eu tenho, do jeito que os meninos treinam e jogar. Não dá mais. Mas se a gente conseguir fazer uma coisa equilibrada, com certeza isso vai alongar um pouco a nossa carreira, a gente vai continuar jogando em alto nível, que nem o LeBron está jogando.